Boa noite. Chegando aqui hoje para fazer uma live junto com a Aline Alves da Aura Amazônia. Daqui a pouco ela já vai entrar aqui comigo, então vou aguardar o pessoal ir chegando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Deixa eu aproveitar aqui e convidar. Então, o que a gente... Oi, tudo bom, Gil? Bom ter vocês aqui. Então, hoje essa live que a gente vai fazer, vamos fazer juntas, daqui a pouquinho a Aline vai entrar. A gente vai falar sobre viagens de autoconhecimento, por que a Amazônia transforma. Então, vamos ver se ela já... Vamos ver aqui. Vou aceitar. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a Aura Amazônia, como que surgiu, né, essa startup. Vamos falar um pouquinho sobre esse Oiê! tour. Oi! Oi, Nath, prazer estar aqui contigo. O Oi, pessoal. prazer é todo meu, é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço também essa oportunidade da gente estar aqui conversando juntas, né? Sobre isso, sobre viagens de autoconhecimento, que é algo que para mim faz muito sentido. Eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente vai viajar, a gente volta uma outra pessoa, a gente se abre, né? Nossa mente se abre para coisas que a gente não estava acostumada, a gente consegue ver as coisas por uma outra perspectiva, né? E hoje, então, a gente está fazendo essa live. Eu vou contar uma novidade depois, mais ali pro final. Mas a nossa ideia é a gente conversar um pouquinho, né? Falando sobre viagens de autoconhecimento e por que a Amazônia transforma. A Aline, que a gente se conheceu em 2018 pessoalmente, né? No Ciaroma, que é um congresso internacional de aromaterapia. Nós duas somos aromaterapeutas, né? Entre outras coisas. Depois, se você quiser se apresentar também, Aline. A gente, dentro do nosso servir, a gente tem aromaterapia, então a gente se conheceu no Ciaroma e a gente se encontrou em vários outros congressos, né? Porque a gente que gosta de estudar bastante. Estudiosa. Nunca é suficiente. E a gente sabe mesmo, né, que no mundo da aromaterapia não tem fim, né? A gente começa a estudar e não tem fim, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre você e contasse também, né, por que surgiu a Aura Amazônia, né? Porque a gente se conheceu em 2018, não tinha, né? Foi em 2022 que começou a atuação, né? Sim, Nath, a gente, obrigada. Primeiro, é uma honra estar aqui, obrigada por esse espaço. Sempre falar da Aura Amazônia, falar da Amazônia é um prazer enorme, assim, acho que a gente precisa cada vez mais falar, replicar, assim, porque realmente é necessário. E sim, a gente se conhece desde 2018, né? Eu sou aromaterapeuta faz 11 anos, especialista em dores, artrite, artrose. Trabalhei com aromaterapia clínica por muito tempo, que me fez ir para a farmácia, que eu estou me formando agora esse semestre, até que enfim, assim, né? Foi uma loucura esses últimos 2 anos, eu acho que foi mais para o final, que abri, deixa eu até tirar meu óculos aqui para não ficar com a luzinha aqui do ring light. Porque fez muito sentido para mim entrar na farmácia, porque eu já olhava para os óleos essenciais muito para o aspecto das dores, né? Trabalhava de forma sutil, até. Gente, aconteceu uma tragédia. Ah, meu Deus. Te Tudo bem? derrubei, Nath, derrubei todo mundo. Não, tá tudo bem. Estamos aqui. Deixa eu colocar aqui, gente, meu Deus. Ai, Faz parte, a coisas do vida como Instagram, ela é. coisas do Instagram, só pra gente morrer de vergonha aqui. E aí eu tava falando, né, que eu estudo, fui para a farmácia, me interessava muito, né, por isso. E também o trajeto do curso de farmácia foi o tempo que eu tive da Aura Amazônia, assim, né? Então, quando eu comecei o processo de pesquisa, só como aromaterapeuta, ninguém me dava abertura. Olha só que loucura, né? Eu ia para as universidades para tentar entender um pouco mais sobre a cosmética, enfim, e onde tinha destilação de óleo próximo para gente.
e não tinha então abertura. No primeiro semestre que eu comecei a fazer farmácia, todos os caminhos se abriram. Isso é algo de se pensar. Então, eu tenho uma estrutura, o tour aromático ele tem uma estrutura da ciência também, que une a ciência com saberes ancestrais. Acho que essa é a força, assim, que não, ao invés de ficar brigando contra, né, a gente sabe que a aromaterapia não é academicista, mas vamos juntar então essas forças para que a gente faça aquilo que a gente acredite, pelo menos, né? Então foi o que eu fiz. Eu sou astróloga também há 16 anos. Trabalho, assim, atuo ainda, bem menos como eu gostaria. Sou professora de aromaterapia, que isso realmente eu não consigo mais. Já faz, aí esse ano foi o ano que eu não consegui mais. E sou fundadora da Aura Amazônia, que pratica, né, turismo regenerativo, sustentável, faz o tour aromático da Amazônia. Esse produto é uma operadora de viagens e agência que trabalha que leva as pessoas para a RDS do Atumã, onde lá tem uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde tem Breu, Copaíba, Amapá, enfim. A gente aprende mais, é uma imersão aromática muito inspirada com o que já tinha fora do Brasil e não tinha aqui na Amazônia, então somos pioneiros no tour aromático. E ela aconteceu 2022 foi o primeiro, 2021 foi o primeiro tour. Mas esse processo vem logo depois do Ciaroma ali, essa pesquisa, né? Começou, teve a pandemia, então eu fui em 2020 também, eu fui em 2019, 2020 para tentar conseguir, né? E chegando lá, eu decidi, então, achei que tinha ali um roteiro pronto para poder tocar o tour aromático. Tá. Eu vejo assim, né, que você fala bastante sobre isso, né, sobre a Aura Amazônia ter esse tour e dele ser um tour regenerativo, né, um turismo de experiência, mas que tem esse aspecto regenerativo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, por que esse tour regenerativo? Eu sou uma pessoa muito da prática, né? Eu vou fazendo como uma boa ariana, então as coisas vão acontecendo na prática mesmo da ação. E aí a gente vai entendendo os termos academicistas, né? Vai entendendo que, nossa, tudo regenerativo, então acho que é isso que eu faço, já faço isso há muito tempo. Ele vem esse termo da agricultura, que já usa, né, bastante tempo sobre agricultura regenerativa. E a diferença quando a gente fala de um turismo regenerativo, ele é um pouco mais que sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente cuida, né, para que tenha práticas ambientais e que a gente não prejudique aquele ambiente para que ele possa acontecer outras vezes, ser sustentável. E o tour regenerativo, ele também obrigatoriamente tem que ser sustentável, mas ele é uma oitava a mais, porque ele regenera, ele transforma aquele lugar melhor do que era antes. Uhum. E isso, o tour aromático na RDS do Atumã, com as comunidades ribeirinhas que são envolvidas, a gente percebe que na prática isso aconteceu, né? Eles contam com essa monetização, já houve um processo de apropriamento, de identidade, de importância, né? A monetização também trouxe oportunidade, outras pessoas, né? A troca de A saberes de fora interação, para né? dentro, essa interação. Então, realmente eles conseguiram ver que esse turismo ele poderia se encaixar e então ele cuida para que aquele ambiente não seja prejudicado, mas ainda melhore. Ah, que maravilha, né? É assim, é a fórmula perfeita, né? Porque é isso, é levar as pessoas para conhecer, para vivenciar isso, né? E aí, para quem não conhece, eu também não conhecia, né? A reserva de Uatumã, ela fica a 330 quilômetros de Manaus, né? Então, assim, é ali no meio da floresta, só tem acesso via barco, né? Isso também é um gargalo. Na Amazônia, no Amazonas, no geral, o gargalo é a logística. Se a gente quer conhecer realmente uma Amazônia genuína, né, sem essa intervenção, com as dificuldades também, né, inacessibilidade, no lá onde a gente vai não tem luz, eles usam, tem energia através, né, de gerador ainda, né, e e é isso, é 330 mais 2 horas de barco. Então é um percurso assim, é um portal que vai nos levando e vai fazendo com que a gente se desconecte aí de tantas informações da cidade.
E se você pudesse dizer assim, o que que você acha que tem de mais marcante nesse tour aromático? Eu sei que você fez outros tours, né, pelo mundo, assim, mas o que que você diria para esse tour aromático na Amazônia? O que que teria assim de mais marcante nele? Acho que são várias coisas, mas o banho de rio, assim, é sempre muito emocionante escutar o feedback das pessoas. O rio Atumã, que é negro também, né, transparente, ele é de água preta, mas é transparente, ele tem muitos minerais, tem muito ferro na decomposição das folhas. Ele é quentinho, então muita gente fala que ele é uterino. A gente parece que a gente está num extrato de planta, né? Tá ali, tá quentinho, uterino. É uma sensação muito boa, revigorante. Acho que de um dia cansativo, porque a gente aprende muita coisa lá o tempo todo, são muitas informações novas, são muitos desconfortos também da nossa parte de privilégios que a gente tem, né? Porque lá é muito confortável, mas é a questão mesmo da mente ir para outros lugares que a gente não fazia ideia nem que existia, né? A gente escuta falar, mas vê na prática. Então, acho que essa é a questão principal, assim. O banho de rio, ele revigora sempre no final do dia. Todos os dias tem banho de rio no tour aromático, justamente para poder, assim, relaxar e dar conta, assim, de todos os dias. Então, eu acho que é isso. Ai, que maravilha. E até onde eu vi, assim, todos os tours, desde que vocês iniciaram, vocês levam professores convidados? Ou isso começou a partir de algum momento? Não, não. No primeiro a gente não fazia, né? Não levava, a gente começou a levar a partir do terceiro tour aromático, que foi com o Ian, né? Ele fez um convite. Vamos fazer um tour aromático. Ele já faz outros tours, né? Ele falou: Uhum. olha, tu está na Amazônia, vamos fazer juntos então. E fiquei muito feliz porque a Aura Amazônia é uma startup, é uma empresa. Então, como eu falei para vocês, me apresentei como aromaterapeuta, trabalhava na área, mas não era uma agência de turismo, né? Com seus desafios. Um deles é a questão da venda mesmo, a comercial, essa prática. E as agências não entendiam muito o nosso projeto, né, para poder passar para elas esse produto, ou algumas outras queriam se favorecer, porque a gente faz uma distribuição de renda, né? Todas as pessoas envolvidas ganham pelo seu valor por pessoa, né? Então todo mundo ganha, como a gente também ganha por pessoa. Então eles não entendiam, eles queriam pegar o pacote e dar uma porcentagem, a gente não conseguia encaixar. E a gente levou o professor pensando na venda em primeiro lugar, né? Para assim, para ajudar a trazer o network dele, mas na prática a gente percebeu que isso trazia um respaldo muito grande. Eu comecei a entender assim que agregava valor sim, que eles lá, os próprios ribeirinhos se sentiam muito importante porque eles estavam aprendendo coisas que eles sabem na prática, mas eles estavam recebendo aquela teoria, estavam aprendendo outras coisas, né? O professor também trocava outras coisas. Então, eu comecei a perceber isso também tem a ver com ser regenerativo, né? O quanto se transformou trazendo um professor. E aí, a partir de então, começou a criar estratégias que pudesse levar professores, não só pensando no network, mas que trouxesse uma vivência, né? Uma data específica, a vivência, se o rio está seco, se o rio está cheio, qual é a estação, a vivência que vai trazer sentido, né, para aquele tour aromático, para as pessoas olharem no site, eu falar, eu quero isso aqui, é isso aqui que eu estou precisando, na Amazônia com isso. E aí realmente fez diferença. Acho que trazer o professor trouxe. Acho que era o que precisava, essa troca de dentro para fora, né? E de fora para dentro. E aí começou a fazer mais sentido ainda. Eu fico muito feliz, sou muito grata por cada professor que vai. E eu queria dizer para vocês, então, né, que eu fui convidada pela Aura Amazônia para ser uma das professoras convidadas, né, para levar uma turma para a Amazônia. Então, a gente já está com uma data definida. Nós vamos para a Amazônia o ano que vem, de 20 a 26 de junho. E eu estou muito feliz com esse convite, porque eu não conheço a Amazônia, olha só, né? Então é bem curioso, até teve um post que você fez, né, que me tocou muito, que você falava assim, vocês, né, conhecem um monte de países, que é o meu caso, já viajei para mais de 20 países e não conheço a Amazônia. Então, assim, chega até a ser vergonhoso isso, né? Porque é o nosso país, né?
Só que é um sonho. Só que uma coisa que eu queria dizer também, que eu acredito, e aí você me diz se eu tô correta ou não, né? Que eu acredito que existe um chamado também, né? Porque eu tô desde 2022 querendo ir para a Amazônia. E aí vai, e aí não acontece. E aquilo vai e não chega, né? Então, eu não sei, eu facilito o Mahalila, né? Que é o jogo do autoconhecimento, que inclusive a ideia é a gente fazer uma vivência de Mahalila lá na Amazônia, né? E até o Doido. tema que eu estou propondo é mergulho dentro e fora de si, justamente porque a gente vai mergulhar no rio, mas vai fazer um mergulho dentro também, né? Uma vivência de autoconhecimento. E eu penso que assim, o Mahalila, do que eu percebo, ele tem uma hora certa para chegar, né? Então ele não é em qualquer momento, não é de repente a pessoa forçando, ele tem uma hora certa para chegar. E eu entendo, pelo menos para mim, né, que a Amazônia também tem isso, sabe? Ela tem uma hora certa para chegar e eu acredito que agora chegou o meu momento. Não sei se você concorda com isso. Eu concordo muito, Nath, muito com essas suas palavras. A gente já tá namorando, né? Assim, tu já mostrava interesse, eu quero saber, né? Curtir algumas coisas, perguntava de uma forma tímida, mas eu sinto, né, no meu coração que quando uma pessoa se interessa no tour aromático, porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo, e eu não falo nem em questão financeira, nem de outras questões físicas, eu falo não é para todo mundo, porque precisa estar aberto, aberto a receber tanto amor, tanta informação, tanto, né? É muita coisa ao mesmo tempo. E aí, quando alguém se conecta e fala, nossa, esse turismo é diferente, esse tour é diferente, me deu vontade, eu sempre penso, vai chegar a hora. Em algum momento essa pessoa vai, porque ela se conectou com esse tour, que é um tour contemplativo, não é um tour instagramável, né? Eu falo para as pessoas, vocês vão levar as roupas para a floresta, a malinha da floresta, o lookinho da manhã, ele vai ficar o mesmo lookinho até a noite, né? Então não tem isso, vocês não precisam levar maquiagem, a maquiagem é o sol, é o rio, né? Que a gente se sente, inclusive, mais bonito. Então não é uma viagem instagramável, não é uma viagem, né, para ficar só tirando fotos e fotos e não contemplar. É uma viagem que fala realmente da transformação, que quem vai não volta a mesma pessoa. Então é muito magnífico por isso. Eu acredito sim que teu momento chegou agora e fez sentido da data também, né? Ela é muito bonita, fez sentido a própria vivência que a gente está abrindo agora para não ser só de aromaterapia, né? Então, trazendo uma ferramenta de autoconhecimento que tem tudo a ver. Então, para mim fez muito sentido. E eu penso assim, eu tô só vendo os comentários, né, do pessoal, que a Linha colocou que concorda, né, que tudo tem seu momento certo. E a Leia falou, né, é um tour de transformação, exatamente, né? Até a gente colocou no título da live, né? Por que que a Amazônia transforma? Porque eu ainda não conheci, né? Mas eu vi todos os relatos, conheço pessoas que foram, né? Inclusive meus professores. Na verdade, assim, é uma honra muito grande para mim, porque eu vejo os meus professores. Eu ia a Marcela, Maria Aparecida, né, o Jonathan, querido, o Laszlo, Fabian Laszlo, que foi ali, que a gente acompanhou o tour junto com ele, assim, né, aquela vontade de estar junto, né? Então, assim, eu vejo que é muito isso. E lá no tour, né, a gente vai no meio da floresta ver a extração, né? Então, extração de copaíba, o breu, a questão sustentável do pau rosa, não é aquela extração, né, predatória. Então, tem tudo a ver também comigo, né? Eu, bióloga, também já tive muito essa minha linha da sustentabilidade, né? Inclusive até em palestras no Conaroma falei sobre o uso, né, dos óleos essenciais com sustentabilidade. A nossa questão não é essa da gente ir lá e vou usar tudo. A gente tem uma linha muito semelhante, né? Todos os professores convidados que eu vejo que vão, a gente tem. Lógico, gente, a gente está com algo muito precioso ali, né? Então, eu imagino mesmo que é algo muito transformador. E queria falar um pouquinho sobre as datas, né? No fim, a gente foi vendo as datas e a gente nem percebeu isso, né? A gente só percebeu isso depois, né? Que a data ficou, então, de 20 a 26 de junho, né? 20 a 26/06 de 2026. Então, a gente também já começou a falar disso com bastante antecedência, porque é isso, né? As pessoas precisam se programar. É uma viagem que, né, tem os seus custos, porque a gente vai lá. Tem toda uma. A Amazônia ela faz tudo, né? No pacote está incluído tudo, exceto a passagem aérea. Mas o restante, a pessoa não precisa se preocupar com nada. É só, né, fazer a malinha e ir para lá. Que o resto. E é um tour que quantos vocês já fizeram até agora?
A gente fez 11? 11 tours. 11 tours e até o final do ano a gente chega em 13. Isso? 11, 12. 12, 13. Isso mesmo. Serão 13º tour até o final do ano. Foi bem bacana, assim, a gente teve um aumento, nós ganhamos uma premiação ano passado, essa premiação da Brastoa, que é uma referência nacional que validou a gente na categoria de sustentabilidade e produto e sustentabilidade. Fomos os únicos do Amazonas ganhar e fomos um dos 10 premiados. Isso significou muito, assim, né? Porque eu tô lá. A Aura Amazônia está lá no meio de pessoas que estão consolidadas no mercado há muito tempo, né? Empresas gigantes, empresas que já monetizam de uma forma bacana, né? E esse ano deu uma expandida no Tour Aromático, a gente teve com mais possibilidades, mais datas, mas até então era um por ano, né? 2 por ano, e a gente ganhou quando era assim. Então, eu fico muito honrada, assim, mesmo. Esse tour não é sozinho, ele é coletivo, né? Ele acontece por conta das pessoas que acreditam nele, porque eu falo para todo mundo, a primeira turma não tinha nem foto, tinha foto das minhas idas para lá e que eu pensei, me tocou, vai tocar alguém, eu confiei muito nisso, né? E aí foi acontecendo, mas essa primeira turma eu acho fantástica, assim, eu sempre penso, nossa, eles foram para algo que não tinha nem experiência, mas eles confiaram, né? Então, isso é bem bacana. E os comunitários, né? Eles que me ajudaram a fazer o tour, organizar tudo, a parceria técnica do IDESAN, que é uma ONG que já está lá há 20 anos, né, que rastreou, que levou capacitações para manejo de boas práticas, né, trouxe as agroflorestas para a região, reflorestou. Então, é graças a eles também que dá para ter um turismo naquela região com sustentabilidade, né? Então é muita gente envolvida para algo acontecer. E agora os professores, né? Então tô vindo também trazendo a tua expertise, o teu conhecimento e também a energia. E essa data fala muito disso, né? Acho que tem muito a tua energia. Exato. E assim, a gente foi vendo, então assim, vai ser quando a gente chega no dia 20, né, que é um sábado, no dia 21 entra uma lua crescente e o solstício de inverno. Então é muito simbólico, né? Porque o solstício de inverno é aquele momento em que vai estar o período mais escuro. Então a gente chega no pico da escuridão e de lá, então começa a clarear. Então, para um mergulho de autoconhecimento, gente, é exatamente isso, a gente integrar essas partes, né, de luz e sombra. Então, a gente ir para esse profundo da escuridão, e é algo muito profundo, a gente está falando, né, não é uma viagem, né, assim, de passeio, tem esse cunho de autoconhecimento, para a gente olhar para dentro, fazer esse mergulho dentro de si, né? Então, nessa época, em uma lua crescente também que traz essa questão de transformação, né, de florescimento. Então tem tudo muito a ver. E eu também queria que você falasse um pouquinho sobre como que é junho, a Amazônia em junho, né? A Amazônia, ela é linda sempre. Assim, até chovendo, de verdade, mesmo chovendo muito, né? Mas em junho, o rio tá cheio, então a gente tem os igarapós, a gente tem as árvores estão no seu máximo, assim, né, exalando, porque o rio tá cobrindo as árvores, então elas estão ali, é um cheiro diferente que tem no rio. É mais introspectivo, né? Então o rio tá cheio, é um outro tipo de silêncio, é um outro tipo de beleza que acontece e é menos calor, né? Essa é a verdade. Não tão menos, né? Mas é um pouco menos calor, assim, tá começando a descer em junho o rio, secar, que isso vai acontecer definitivamente lá até novembro, daí novembro começa as chuvas de novo. Então, ele ainda está super cheio, né? É bacana assim, a gente pensar que ele pode subir até 30 metros e é muita horizontalidade de rio, é muito. Então é bonito, assim, é essa visão que a gente vai ter. E para quem, assim, para quem nunca foi, como eu, por exemplo, né, tranquilo e nessa época pela primeira vez lá para a Amazônia.
É tranquilo sempre ir com um tour aromático. É sempre tranquilo ir com a Aura Amazônia. As pessoas me perguntam e eu falo, não, se em algum momento passou pela tua mente, né, largados e pelados, não é. Não é não é um ecoturismo, não é um turismo de passar trabalho, né? Que tudo bem, existe esse tipo de turismo. A gente não vai dormir na casa dos ribeirinhos, que também muita gente pergunta. A gente vai para uma pousada tradicional. Essa pousada tradicional tem ar-condicionado nos quartos, tem internet via Starlink na pousada. Agora, desde março, a gente tem internet no barco, o barqueiro, através do turismo que foi acontecendo com frequência, ele conseguiu colocar Starlink. Isso é uma super novidade, né? Algumas pessoas falam, ai, mas é tão bom se desligar, mas é tão bom ter acesso, né, gente? Quando a gente está falando assim dos nossos privilégios, imagina, isso foi uma grande repercussão lá, ele poder ter essa internet que não é barata ter no barco. E poder se comunicar com as comunidades, o que vocês estão precisando? Eu já estou levando, né? Então, esse acesso também, porque ele é o ônibus, o barco, né, que faz isso. E até uma questão, assim, a primeira vez que eu pensei em ir para a Amazônia, eu ia num esquema que era diferente desse que a Aura proporciona, né? Era um que eu ia ficar no barco e que não tinha, assim, não tinha muito data, sabe? Porque dependia do rio e tal. Então era uma coisa assim, eu, né, uma pessoa controladora também, uma coisa muito assim aberta, sabe? Ah, a gente não sabe que dia que vai voltar e não tinha internet, não tinha isso. E o que, claro, a gente poder ter a escolha de, eu vou me desconectar, tudo bem. Mas tem questões familiares, por exemplo, que às vezes você ficar isolado uma semana inteira, você tem algumas coisas, né, para resolver. Então, esse tour da Aura Amazônia não é assim, né? Então, você chega, tem todo uma. Então, a gente consegue aproveitar o que tem ali de bom da Amazônia, mas, da floresta, mas com conforto, né? Então, o hotel, por exemplo, que vai ficar em Manaus, é um hotel super bom, aí todas as refeições ali estão incluídas. Então, é uma coisa assim. Tipo, eu nunca fui para a Amazônia, eu quero ter essa experiência e eu não vou precisar pensar em nada, porque tem alguém que já está pensando e está pensando muito. E não só está pensando, como já está executando e já levou um monte de gente antes. Então, assim, imagino que cada vez que vocês levam também, tem alguma coisinha a mais, né? Que melhora. Para melhorar, né? Então, a gente acompanhando também, eu acompanhei esse tour com o Ian, né, a primeira vez, que foi um dos tours que eu tive vontade de ir, e daí não rolou, porque não rolava as datas, também tem isso, tem que Tem. conciliar a nossa data com uma data, então por isso também a gente avisando com bastante antecedência, já dá para, gente, já reserva aí, 20 a 26 de junho de 2026, já tá marcado, né? E Desde a época do Ian, a gente organizava assim com 6 meses, né? Então agora a gente está organizando com 1 ano, 10 meses, dá para fazer parcelado via boleto. O valor, ele é um valor considerável, eu diria assim, né? Porque quando chega lá, entende, nossa, eu entendi o porquê. Que as pessoas falam, não, com esse dinheiro eu vou para fora do Brasil. Para fora do Brasil, tu vai pagar em euro, tu vai pagar em dólar, lá não, né? Então não é a mesma coisa, gente. A sensação é que está indo para um outro país, mas quando chega lá, a gente sente que pertence àquele lugar, né? Que a gente tem uma conexão direta com aquilo. Os ribeirinhos falam, todo mundo é Amazônia, né? A gente se conecta diretamente, assim. Então, é tudo certo sobre isso do conforto, alimentação maravilhosa, peixe fresco, água mineral o tempo todo, sucos regionais. A comida todo mundo acha que vai emagrecer. Vou para a Amazônia, daí não vou conseguir comer tudo, volta com uns quilos a mais. É uma delícia. A gente tem um seguro, né? Um seguro tradicional de viagem, que está incluso no pacote, mas a gente tem um seguro também feito pela Aura Amazônia, para caso alguma coisa acontecer, isso foi necessário, porque a Amazônia tem essa questão de invisibilidade até para seguros, né? E a gente foi criando o nosso próprio como empresa privada para pelo menos sair de lá e ir até Manaus e a partir de lá receber um seguro tradicional, porque os seguros eles só acontecem em hospitais particulares, privados, né? E no interior só tem SUS, que é positivo, mas aí não atende o seguro. Então, tem a questão do seguro. O transfer de ônibus é um ônibus maravilhoso. Então, são detalhes que, quando a gente vai para um lugar, a gente acaba se preocupando com a segurança, né? A segurança da estrada, a segurança do barco, a segurança dos envolvidos, os EPIs, o roteiro todo, tudo isso foi pensado
um milhão de vezes, né? Pra gente poder só relaxar e aproveitar aquele momento. Exato. Então já tem todo o roteirinho, a gente já tá com o nosso roteiro montado, né? Então lá eu vou fazer a vivência de Mahalila, que vai ser com esse tema, né, desse mergulho dentro e fora de si, como o que que a Amazônia tem para nos dizer sobre essa questão de autoconhecimento, desse mergulho interno e externo, e também práticas meditativas, né? Também aproveitar isso dos óleos essenciais ali, da gente usar aromaterapia, que também é, né, uma das minhas formações, junto com a meditação ou com pausas aromáticas, né, para a gente poder aproveitar, para a gente silenciar e ouvir também o que a Amazônia tem para nos dizer, né, para a gente poder silenciar e conseguir olhar para dentro, mas ter toda essa energia de fora, né? Então a gente já tá tudo definidinho. Quem tiver interesse em conhecer mais e saber um pouco mais sobre como vai funcionar essa viagem, pode falar comigo, pode falar com a Aline também. A gente tem esse material já que está aí desenvolvido para justamente proporcionar essa experiência, né? Então, já tem tudo definidinho, né? A gente chega por Manaus, aí de Manaus pega um ônibus, aí de lá pega um barco. Então, e tem isso também, né? Você comentou sobre a questão dos custos, mas é isso, a gente vai estar ali numa pousada, no meio da floresta, e tem todo esse deslocamento, né? E tudo que se faz ali, a gente é barco, vai para lá, vai para cá. Então, tudo isso envolve, né? Tudo. Eu falo para todo mundo, né? Aquilo que a gente não se preocupa, eles precisam se preocupar. Para a gente levar pessoas para essa pousada, eles precisam 30 dias antes ir para a cidade, fazer as compras, né? Se preparar. Esse deslocamento tem um custo e é bastante distância, assim, né? O percurso da pousada até o porto. Então são detalhes que eu sinto, né? Toda pessoa que vai entende, eu entendi porque tem esse valor, eu entendi, né? Agora fez sentido para mim, porque chega lá e percebe a realidade da distância das coisas, que isso a gente não está acostumado, não é ali na esquina, né? A gente está indo num lugar que a gente vai a 2 horas de barco depois de 6 horas mais ou menos aproximadamente de ônibus. Mas tem na Amazônia, no Amazonas, que é onde a gente atua principalmente, tem lugares que é 2 dias de barco, né? 3 dias. Então, a gente está falando. No próprio RDS do Otumã, tem comunidades que demoram 8 horas para a gente chegar de barco. E a gente está ali naquele lugar que é mais próximo. Então, ainda assim é longe, mas ainda assim é no coração da Amazônia, onde vai conseguir sentir a floresta pulsante, primária, né? Vai conseguir ter esse acesso aí real. É, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais, tem um documentário, né, da Hora Amazônia lá no YouTube, que é bem legal, porque daí mostra bem direitinho, mostra até as tapioca com castanha, você já vai vendo, né, tudo que tem ali para comer, a gente já vai dando essa vontade. E também tem, né, o perfil aqui da Hora Amazônia, onde mostra tudo, né, o que fazem lá, e acompanhar também os professores, né, agora tá indo em novembro, vai a Sami, a Maluf, né, então assim, tem muita gente, por isso que eu me sinto muito honrada mesmo de ter recebido esse convite. Até quando a Aline fez o convite, eu falei, nossa, gente, eu nunca pensei, né? Porque realmente, assim, para mim é uma honra muito grande, porque é isso, eu vejo os meus professores estão indo lá, sabe? E fazendo tudo isso, tendo toda essa troca com a população ribeirinha. Então, para mim, é uma grande oportunidade mesmo. Eu fico muito feliz, com o coração assim, sabe, transbordando mesmo de alegria. E já, a G, minha amiga, falou: acho que chegou a minha hora também. Olha, gente, Chegou. então vamos lá, vamos juntas, porque eu tenho certeza que, com certeza, é uma experiência transformadora. Não tem como, né? Não tem como a gente voltar a mesma que foi, porque é muito. Eu imagino, né? Eu já me emociono com um monte de coisa, né? Então, só de pensar, às vezes já arrepia, né? Então, poder estar ali perto, no meio da floresta, vendo a extração, gente, eu fico doida, assim, sabe? Eu piro, porque eu falo, Eu nossa, fico emocionada até hoje. Todas as vezes eu fico, todas as vezes tem uma beleza diferente, tem um sentido diferente.
energia egrégora que faz daquela turma, daquelas pessoas. Eu morro de saudade de algumas pessoas, a gente se conecta mais com algumas ainda, né? Então, essa conexão, ser ponte para isso, e tu tá junto com a gente, tu também vai ser essa ponte, né? Então, tu vai fazer parte ali da família da Aura, vai estar ali nesse operacional todo, e pode ter certeza que, além de ser muito transformadora a Amazônia, ser uma professora que tá lá junto com a gente, participando, é muito bonito, é emocionante, Nath. É emocionante mesmo. Eu posso imaginar, porque assim, e eu acho que a gente tem essa mesma vibe, né, Aline? Eu vejo você postando as fotos das plantas, das árvores e tal, né? E você com ilang-ilang lá na Amazônia, né? Você, meu Deus, eu fui um ilang-ilang aqui na Amazônia. E eu conheci o ilang-ilang aqui, né, em Santa Catarina. E quando eu vi o ilang-ilang, foi essa coisa que você fala, meu Deus, olha que preciosidade. Você olha para aquela flor e você fala, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Então, É assim, muito louca. Eu tenho uma tatuagem de Lang Lang, né? Aí quando eu vi, eu nem acreditei, assim. Eu pensei, não deve ser, né? Tava lá por outra coisa. Levei o Fábio para ver Amazon Grass, Pau Rosa, né? Que já é bem legal. Eu já tava assim, nossa, preciosa, que tem muito lá. E aí quando passou, ele é perfumista, né? O dono que é o Matoso, que é dono dessa fazenda, ele falou: aqui tem uns ilang-ilang que eu joguei, depois a gente passa. Eu falei: será que ele falou ilang-ilang? Eu escutei isso, né? E aí eu pedi para ele, tava no carro, é ilang-ilang, né? E aí ele falou: é ilang-ilang. Daí a gente descia, eu não acreditava, o cheiro, né? O é cheiro demais. dela. Não. Eu disse, eu desisti um pouco delas, eu ia tirar tudo daqui e aí elas vieram. Então pode ser que dê alguma coisa, assim, mas ele não morria de amores como a gente, assim, ele era mais técnico, químico, ele até pensou, nossa, que pessoa pirada, né? Ele ficou assim, nossa, essa pessoa, ele não sabe como é que esse pessoal da aromaterapia é. Não, gente, agora eu fui viajar agora recentemente, fui para Itália e fui num lugarzinho ali, num canteiro, era um senhorzinho que cuidava de rosas. E ele tinha diversos tipos de rosa que eu falei para ele, falei, cara, eu fui fazer um tour aromático na Bulgária, no Vale das Rosas, e as rosas desse tiozinho ali eram mais bonitas que as rosas que eu vi na Bulgária, sabe? Era uma coisa incrível, assim, porque tinha muita variedade. Eu fiz até um vídeo que eu postei aqui no meu Instagram. E tinha diversas cores. E eu cheirei todas as rosas. Eu fui lá e eu cheirei todas. Que eu falei, meu Deus, cada uma com aroma. E eu tirei foto de todas as rosas. Todas, todas. Pirei, assim. Ele olhava e falava, gente... E aí, no fim das contas, comecei a conversar com ele. Falei, então, você sabia que dá para extrair óleo essencial? Que o óleo essencial de rosas é super precioso, é super caro. E o cara tinha uma preciosidade ali no jardim. E ele começou a me perguntar, daí eu mostrei para ele as fotos da Bulgária e mostrei como tinha sido a extração. E ele, nossa, daí ele falou, olha, ele tinha umas lavandas ali também, né? Ele falou assim, ah, nossa, é verdade, às vezes quando eu tô me sentindo meio ansioso, eu passo a mão aqui, isso me acalma. Eu, gente, isso era uma terapia, gente, ali no quintal. E aí, cheira as tuas rosas, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, eu acho que a gente que tem essa coisa com as plantas, a gente pira. O pessoal acha meio doido mesmo, né? Mas eu te entendo. Eu teria, do mesmo jeito, eu ia pirar no Ilang Ilang, meu Deus! É, não tinha como. E eles também lá, né? O seu Aldemir do Pau Rosa, eles são todos. Eles têm uma energia assim de militância, né? Eu vou cobrar os meus direitos, já fui muito massacrado, né? Já fui muito invadido. Eles têm isso dentro deles muito forte de resistência, acho que essa é a palavra maior, né? Mas ao mesmo tempo é muito amor, amorosidade. O seu Aldemir e a dona Neide do Pau Rosa, que cuidam da agrofloresta de Pau Rosa, eles são muito amorosos. A gente se sente da família deles, né? A sensação assim é porque eles têm essa conexão direta, que ele tá ali, ele fala, eu carreguei Pau Rosa na minha mão quando era semente, agora não consigo carregar mais. São meus bebês, né? E é muito bonito, assim, ele tem essa energia de amor e é por estar ali. Não há outra explicação, né? É a ressonância que dá. É, ai, muito incrível, muito incrível. Bom, a gente vai, com certeza, vamos fazer outras lives por aqui, trazendo um pouquinho mais. Então, quem tiver interesse também pode falar comigo, pode falar com a Aline, e a gente vai contando um pouquinho mais de como vai acontecer, mas já deixem aí registrado, de 20 a 26 de junho de 2026, tem bastante tempo aí para se programar, a gente vai estar lá fazendo essa imersão na Amazônia, muito, muito especial. Eu agradeço todo mundo que esteve presente aqui,
Agradeço todos, agradeço a Áurea pelo convite, Carlinha também. Então, é isso, gente. Agradeço. E vou deixar salvo aqui essa live para depois, quem Para não quem não pôde estar ao assistiu, né? vivo, né? Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui, viu? Gente, gratidão, obrigada por todo mundo que esteve aqui. Nath, é um prazer, a nossa hora chegou, tá para chegar, né? Porque agora a gente já colocou para o mundo essa energia desse tour, que vai ter a sua energia própria. Então, qualquer dúvida, podem me chamar, chamem a Nath, estamos com um link direto para isso. Informações, ligação de vídeo, porque a gente sabe que dá um certo receio, né? Ir para um lugar tão longe como que é. Eu estou sempre disponível para tirar todas essas dúvidas. Chamem a gente, se preparem porque vale a pena, tá bom? Com Um certeza. beijo. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.